Fala, Sniper! Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o Rodrigo Severini, RS Tipster, e hoje nós vamos te apresentar, te contar aquilo que poucas pessoas te contam no mercado de cartões e como eu recebi muitas dúvidas e perguntas a respeito de coisas muito básicas do mercado de cartões, decidi compartilhar, fazer esse vídeo aqui para a gente dar uma pincelada e uma nivelada de conhecimentos básicos que poucos sabem. Tá? Alguns aqui que já até estão no mercado de cartões desconhecem algumas coisas que eu vou apresentar aqui, mas que vai ser de grande valia para você economizar alguns heads que você teria se simplesmente assistisse ou acompanhasse algum tipo de grupo gratuito especializado em cartões que te mandaria alguma entrada e você poderia se empolgar, fazer alguma entrada, colocar uma stake maior de algo que não é tão seguro, tá? Já já você vai entender, já deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá certo? E aqui tô com o meu roteiro, vamos te apresentar algumas coisas que nunca te contaram sobre o mercado de cartões. Primeira coisa aqui, vamos passar um pouco do significado desses cartões amarelos e vermelhos nas apostas esportivas, explicar o significado dos cartões amarelos e como eles influenciam também nas odds e identificar algumas oportunidades de lucros no mercado de cartões, tá? Antes de começar a investir no mercado de cartões, é importante você entender como que ele funciona. Dependendo da casa a ser utilizada, os cartões amarelos e vermelhos possuem pesos diferentes. Rodrigo, como assim pesos diferentes? Vamos lá. Você está sempre acostumado a grupos te mandarem entradas, principalmente na Bet365. De uns tempos para cá, de alguns meses para cá, talvez até um ano, sabendo que esse vídeo está sendo gravado aqui em fevereiro de 2023, tivemos um crescimento gigantesco da Betano. Então hoje nós temos as duas principais casas que disponibilizam diversos mercados dentro do mercado de cartões, que é a Bet365 e a Betano, tá? De maneira geral, as duas são muito parecidas, tá? Vou falar primeiro das duas, depois vou apresentar algumas outras, tá bom? A Bet365, ela não costuma entregar a parte de handicap asiático em cartões no ao vivo. No pré-jogo, ele até te dá uma linha, tá? A linha base, mas ele não te apresenta outras linhas, tá? Com aquelas odds menores, até mesmo para você, aquelas linhas com odds menores, elas são muito interessantes. Para quê? Para que nós consigamos identificar em que momento no ao vivo aquela linha pode aparecer. É justamente isso que eu busco na Betano. A Betano, quando ela apresenta lá linha de over 5.5 cartões, 4.5 e tal, sabendo que as linhas menores estão com odds menores, eu consigo propor deadlines, como eu gosto de chamar, dentro da partida, ou seja, limites temporais. Vamos lá, 15 minutos, 30 minutos e final do primeiro tempo. Eu consigo delimitar tempos em que eu sei aproximadamente qual que é a linha que vai estar nessa linha temporal e qual a odd aproximada. Então, trabalhar na Betano no mercado de cartões hoje é muito melhor do que trabalhar na Bet365. Claro, questão de odd, depende, tá? Depende. Existem jogos, campeonatos que a odd, a linha está desigual. Por vezes as linhas, até na maioria das vezes as linhas estão iguais, porém as odds estão diferentes. Por vezes as odds estão muito discrepantes, tá? Inclusive linhas diferentes. Às vezes pró Bet365, às vezes pró Betano, tá? Indiferente disso, as duas com relação a peso dos cartões são iguais. O cartão amarelo vale como um cartão amarelo e o cartão vermelho vale como 2 cartões amarelos, né? Então, se você tem 4 cartões na partida e você faz uma entrada no over 5.5 cartões, ou seja, para ter pelo menos 6 cartões na partida, e na partida sair um cartão vermelho, bateu a sua entrada. Por quê? Porque o cartão vermelho vale 2 amarelos. Porém, existem casas que te entregam pontuação, como, por exemplo, a Sportingbet EO e até mesmo a Betfair, entre outras casas, tá? Estou colocando ali uma linha secundária de casas. A Sportingbet EO, por exemplo, ela considera o cartão amarelo como pontos, 9.5 pontos, né? Então, se você tem um cartão amarelo, você tem 9.5 pontos, né? Então, essa pontuação, você consegue
Então você não vai ter o over 5.5 cartões, você vai ter o over 49.5, over 39.5 cartões. Deu para pegar a ideia? Então o cartão amarelo nesse caso ali, se você tiver um cartão amarelo, bateria o over 9.5 cartões, tá? Só para você entender que existem diferenças. Então tem gente que vai abrir às vezes a conta lá na Sportingbet ou vai se deparar com aqueles pontos e não vai entender nada. Então é isso que quer dizer, tá? Da mesma maneira que lá o cartão vermelho vale 25 pontos. E isso eu tô falando na data de hoje, tá? Pode ser que eles alterem essas regras no decorrer do tempo. Por isso que eu falo, sempre entenda as regras daquele mercado que você está trabalhando. Como eu já trabalho com o mercado de cartões aí há mais de 4 anos, então essas regras aí já estão na massa. Eu já consigo bater o olho no árbitro e, independente de verificar a média de cartões dele, a race dele nos cartões, eu já sei como ele apita. Eu sei se ele é um cara que segura mais os cartões no início, aplica mais pro final. Eu sei se ele é um cara que gosta mais de conversar, levar o jogo na conversa. Às vezes tem uma confusão e ele é aquele árbitro que só se afasta e fica observando e depois vida que segue. Isso tudo você, com a experiência e com o tempo de estrada, você também vai absorver. O importante aqui nessa nossa primeira parte do nosso vídeo de hoje é você identificar as regras de onde você está trabalhando. Vou dar um outro exemplo, a Betfair Sportsbook, tá? Não é a Betfair Exchange. A Betfair Sportsbook, ela trabalha com o mercado de cartões em alguns campeonatos e lá o cartão amarelo também vale como um cartão amarelo, só que o cartão vermelho vale como um cartão também. Então ele tem a mesma pontuação do cartão amarelo. Então, muito cuidado quando você for se aventurar em alguma outra casa sem conhecer a regra para você não tomar heads bobos, tá certo? Então, próximo tópico aqui, a gente tem que analisar quais partidas que nós vamos separar para análise. Hoje nós vamos bater esse filé básico que eu chamo do mercado de cartões, as regras básicas e como selecionar as melhores partidas. E agora, como que eu vou analisar as estatísticas para que eu separe as melhores partidas? Primeira coisa que eu gosto de observar, eu já excluo de imediato todos aqueles jogos que nós temos um franco favorito, tá? Digamos que eu tenho lá Real Madrid jogando em casa contra o Almeria, que é o último colocado do campeonato, né? Então, estou dando exemplo, tá? Então, o Real Madrid jogando contra o último colocado do campeonato e o Real Madrid jogando em casa, naturalmente eu tenho uma posse de bola de 65%, 70% ali tranquilamente do Real Madrid. E quanto mais posse de bola nós temos assim e no ataque, ou seja, trabalhando bola, e o outro time só cercando de um lado para o outro, trancado atrás, sem buscar um contra-ataque, porque eles vão dar chutão para frente e tentar segurar o empate, nós temos menos contatos, nós temos menos faltas duras, porque vamos ter justamente, o jogo vai ser esse, se trancar atrás e chute para frente. Isso não é interessante para o mercado de cartões e naturalmente você vai perceber que as linhas também são menores. A não ser que, ao vivo, nós tenhamos, às vezes, a equipe mais fraca saindo na frente do placar. E aí vai depender muito de como vai estar o clima da partida. Não vou entrar no mérito do ao vivo, de analisar ao vivo. Eu só estou colocando, primeiramente, as partidas que eu vou selecionar para analisar pré-game. Então, partidas de franco favorito eu já excluo, tá? Vamos para o próximo aspecto. Must win. O que seria esse must win? Must win seria aquela necessidade de vitórias por ambas as equipes. Então, quando nós temos duas equipes ali na zona de rebaixamento, que é confronto direto, uma vitória ali, aquela famosa vitória dos 6 pontos. Esse jogo é aquele jogo de vida ou morte. E aí nós temos um must win de ambas as equipes, ou seja, eu já separo essa partida. Equipes que estão brigando por uma competição continental, né, Champions League, Liga Europa, eles estão ali páreo duro, uma vitória, né, pode passar, uma equipe passar outra, etc. Eu separo para analisar. Equipes que brigam pelo título, também eu busco. Então, já separei algumas partidas. Próximo critério que eu vou analisar são as rivalidades. Existem aquelas rivalidades nacionais e regionais. Todas essas rivalidades devem ser levadas em consideração. Vou dar um exemplo aqui bem clássico que entra em confronto com algo que eu acabei de falar, que é a parte do franco favorito. Digamos que nós temos ali uma partida entre Barcelona e Espanyol.
Esse jogo, se você analisar, o Barcelona ele é muito mais time, é um franco favorito, e o Espanhol normalmente é uma equipe que está na parte de baixo da tabela. Naturalmente, seria uma partida que eu iria excluir da minha análise. Porém, contudo, todavia, eu vou separar essa partida para análise mais profunda. Por quê? Porque existe uma rivalidade regional. É uma partida que nós temos constantemente expulsões. Então, existe um clima entre as torcidas gigantesco. Então, eu separo naturalmente para saber agora como é que estão as races, como é que está o histórico entre as equipes, aquele famoso head-to-head, e quem vai ser o árbitro desse jogo para continuar a minha análise. Então eu separo must-win, rivalidade, e excluo principalmente aquelas partidas que estão simplesmente cumprindo tabela. Essas partidas eu deixo de lado. Must-win e rivalidade eu separo para uma análise mais profunda, tá certo? Então, Sniper, de maneira geral, eu acho que te entreguei aqui 2 fatores bem interessantes. Primeiro, saber as regras do jogo. Segundo, aqui é a parte da separação das partidas. Se eu te ajudei de alguma maneira, deixa aquele like e se inscreve no nosso canal. Coloca nos comentários também mais alguma coisa que você leve em consideração, que talvez eu não tenha colocado e você considera como algo muito importante na sua precificação, para a gente fazer um bate-bola. Beleza, Sniper? Muito obrigado e até a próxima.